Programa Cavalos, com Valéria Maciel. Campo afora, no trilho da gadaria, a trajetória do Hereford e dos crioulos da Tamanca. Da formação de uma base de mães à construção de uma campeã do freio de ouro. Uma trajetória de sucesso alicerçada na família. O pai tinha na lareira de casa, assim, aquele verso Martim Fierro, Os Hermanos Reunidos. A criação de cavalos crioulos puros aqui na estância da Tamanca começa quando? Em 74, o pai comprou um cavalo que se chamava Ministro Cigano. E um cavalo moro com sangue 5 salso, assim. Tinha algumas éguas de serviço aqui, ainda não eram éguas puras. Não se iniciou a criar como um negócio. O pai era muito festeirão, ele gostava, tudo era motivo para fazer junção, fazer festa, fazer isso. Ele nos botou nesse mundo do cavalo por causa do burburinho. Toda. Ele nunca foi assim criterioso, selecionador, ele gostava de nos ver metido no meio assim. Em 75, o pai comprou 3 éguas do Uruguai, umas éguas com sangue cardal já. E essa compra foi em 75 e essas éguas em 76 deram cria, nasceram aqui os primeiros produtos, foi em 76, essas 3 éguas. E o início foi aí. Essas éguas deram cria e a gente era guri. Eu tinha 6 anos, os guris, o Francisco 4, o Luciano 8 e em seguida a gente começou já a andar nas puras. Uma dessas éguas, ela foi para a Expo Inter, eu me lembro, a Cunha, uma gateada, e depois a Rosilha, a gente seguiu andando por muito tempo, mais uns 3, 4 anos, e a gente já andava, vinha para a estância com o pai bastante, e aí começou tudo. Esses dias eu estava pensando, nesses 50 anos, dá para dizer que em cada década teve uma grande égua aqui. Hoje, a grande égua é a Pura Chupacabra, que é a mãe da Tordilha. Prateada da Tamanca, foi 2 vezes finalista da Expo Inter. E pensando também na evolução que está o cavalo, eu acho que a égua do Jubileu é a mãe dela, dos 50 anos. Sim, eu acho que representa. Eu acho que assim, e a descendência dela está ficando. E antes da Pura Chupacabra, a grande égua que a gente tinha aqui se chamava Elias Trapaça, uma filha do Arum. E essas 2 pretas, a Picaça e a Preta, são netas da Trapaça, materna. O pai sempre gostou muito que a gente estivesse aqui e a gente cresceu com isso, né? A gente participa, claro, agora um pouco menos, cada um tem seus compromissos do jeito que dá, mas todo mundo sempre buscou participar, estar junto, fazer alguma coisa assim. Eu acho que é uma felicidade, assim, principalmente quando tá todos nós primos juntos. É muito legal, assim, para nós também ter essa convivência, porque é um sentimento de acolhimento. Uma empresa familiar, que a gente tem gado de corte, tem plantel Hereford, tem criação de cavalo crioulo, tem ovinos também, e a gente está um pouco em cada setor, vamos dizer assim. Tudo isso tem um sentido mais especial porque vocês conseguiram crescer como empresa familiar, mas mantendo-se unidos.
Esses 50 anos, assim, tem muito essa festa que a gente vai fazer, do pai e da mãe, dessa saudade que a gente tem. E do que eles sempre preconizavam de a gente estar sempre junto. Quando nós discutíamos, me lembro assim, brigava por qualquer coisa, se abraçem e fiquem meia hora abraçados. Não tinha desavença que sobrevivesse a isso. Ele sempre. O pai tinha na lareira de casa, assim, aquele verso Martim Fierro, Os Hermanos Reunidos. E é a primeira poesia que a gente gostava, CTG, e declamar, mas aquele verso Martim Fierro todos sabem. Todos, acho que tínhamos 10 anos aí, a gente já conhecia. Sempre prezaram pela união, pela irmandade, que é isso que a gente quer que se perpetue, né? E foi aqui, nos campos da família Terra, em Santa Vitória do Palmar, que os crioulos da Tamanca fizeram morada. De 3 éguas, a manada cresceu, mas sempre com o sentimento de que havia algo mais a fazer. Era um plantel sem muita identidade no sentido de padronização. Aí se comprou essa cota do Chicão de Santo Odês. Começaram a nascer as filhas e a gente começou a olhar e disse, não, isso aqui é diferente. Já tinha visto as filhas dele e os produtos dele andando. E aí a gente foi retendo essas filhas. Aqui 2 delas, Oscura e Luz Negra da Tamanca. Oscura tem ao pé uma potranquinha de Basco Baluarte e Luz Negra tá prenha de Feriado de Santa Edviges. Agora, como é importante, né? Quem tem esse banco genético, quem tem essas filhas do Chicão é uma raridade, né? Eram 12 fêmeas do Chicão na cria, a gente perdeu uma o ano passado. São 11. Oferenda da Tamanca, 2 vezes freio de alpaca, está entre elas. Só que a oferenda agora está dando 3 crias por ano, né? Então a nossa manada assim está meio baseada nessas mães Chicão. Na construção desse banco genético, Ricardo confessa que focou muito na morfologia e na reprodução. Bom, já vamos botar em cria com um cavalo tal, e vamos fazer filhas, netas, éguas novas, e a gente, de repente, descuidou e deixou de aproveitar elas muito funcionalmente. No caso de Oferenda da Tamanca foi diferente. É uma peculiaridade, vou te contar. A gente encerrou antes dos 2 anos e quando viu disse, não, a oferenda esse ano não vai chegar à altura, não vão marcar. Vamos domar com calma, vamos deixar para o ano que vem. E assim ela ficou, foi feito um serviço com calma. Se ela dá altura aos 2 anos, eu acho que a gente teria posto ela na cria. É isso que eu tô abrindo o coração aqui. Oferenda da Tamanca. Leandro Soutor, Lauro Cardoso Sérgio Filhos. A gente vai para esteio, para morfologia todo ano, mas aquele calor ali da arquibancada... Foi extremamente emocionante lá. O outro tio nosso, tio Nego, falava, o vô tá aqui com a gente, o Barão tá aqui com a gente. Isso aí é uma baita emoção que a gente... O cavalo que proporciona, né? O cavalo é uma paixão nossa. O resultado que a gente vem obtendo é maravilhoso. É a mimosa da gente antes dela correr o freio agora, então... É uma égua que a gente construiu ela desde o início, foi tomada na estância pelo Jairo, depois a gente começou a construção dela dentro do centro de treinamento e... Então eu conheço bastante ela. Bah, a égua é um fenômeno, ela entra em pista e faz o que quiser com ela, que ela corresponde muito bem. É um sufoco, é sofrido. A paleteada final ali, então, meu Deus do céu.
entre família, com os amigos do lado, apoiando, é uma sensação maravilhosa. E ainda mais com essa égua que dispensa comentários. A égua que eu já tinha corrido freio jovem nela, tinha ficado em 4º lugar. A gente começou a entender também o freio jovem como uma ferramenta de teste de cavalos, para experimentar quais vão ter futuro na pista, quais não vão ter. Saiu do freio jovem e o Ricardo disse assim, não, já vamos escrever em Caxias, já vamos correr de uma vez nessa égua. Levou, ela ganhou a credenciadora lá bem, depois veio o bocal e o freio. E o freio de novo. E agora não sei. E ela tem uma consistência assim por mãe também. A mãe dela é uma filha do Campana Farrapo. É outro cavalo que, se estivesse vivo ou se estivesse sendo usado, com certeza ia estar fazendo o que o Chicão faz até hoje. Né? O ano passado se fez 3 embriões dela. Nascem por agora já? Nasce em março. Um vai ser ofertado no remate. Bom, aqui ficam os animais de pista, né? Seja para a morfologia ou para o freio de ouro. E o Jairo é responsável tanto pelo preparo dos animais para a morfologia quanto para o freio de ouro. Inclusive, foi ele quem iniciou a oferenda da tamanca, né? O domador da freio, 2 vezes freio de alpaca. Sim. Um orgulho grande para ti? É imenso. É uma... Sim, a gente... Desde novo, a gente almeja chegar nisso, né? A gente comecei desde novinho, na parte de baixo, em cocheira. E aí a gente pensa em chegar nesse ano. Aí fui pro Marco Silveira, tive uma base boa, o seu Ricardo me deu essa oportunidade de te aperfeiçoar. Isso, aperfeiçoar lá, para mim vir e conseguir tirar esses objetivos. E tem bons cavalos, né? E tem mais bicho daqui para sair, para competir, como a oferenda fez? Tu acredita nisso? Acredito. O orçamento é uma égua muito boa. Essa égua é o orçamento da tamanca. Ela é filha do irmão, que é um cavalo que a gente usa aqui fora. Que os filhos dele são muito bons de domar, bons de treinar, bons de correr. E a mãe dela é a mesma mãe do que pariu da tamanca. Foi o cavalo que ganhou 1 ano de freio com o Gustavo Ruas. Essa égua eu corri essa última final do freio jovem, que em 5º lugar. E ela tá pronta, treinada do começo ao fim pelo Ricardo, pronta para correr o freio de ouro, pode correr ciclo já. Vamos fazendo os mesmos passos que a gente fez com a oferenda. Para quem sabe também chegar na final do freio, fazer uma boa prova. A tamanca, que brilha nas pistas do freio de ouro e na morfologia, começa a sua história aqui, na pecuária, com a criação de gado de corte. O Hereford da tamanca, a raça mostra valor e a seleção se alavanca na faca do castrador. Quando o pai tocava a estância que ele recebeu, ele mudou de gado de cria, que era o sistema do vô, para invernada de boi. Um tempo ele plantou, depois ele arrendava para lavoura e nas receitas fazia pastagem, invernava boi, comprava boi formado, terminava, engordava, mas sempre foi invernada, a gente se criou aí. A genética entrou há 20 anos atrás, porque é como a gente começou por fazer recria, compra de terneiros, aí a gente entendeu que se aproximar dos produtores de terneiro era produzir touros largos, compridos, carniceiros, engordadores,
A gente dá prioridade na compra dos terneiros de quem nos compra touro nos últimos 5 anos. Então, esse cliente de touros dos últimos 5 anos, a gente prioriza a compra deles. Hoje vocês são fornecedores de genética, então? Hoje, sim, e compradores dessa genética. Perfeito. Eu me formei em final de 22, início de 23. Sempre pretendi trabalhar com animais de grande porte. A caderneta te ajuda, assim, ajuda lembrança, memórias, escolhas. Às vezes tu visualiza uma vaca, às vezes tu pega uma anotação, aquilo tá ali, tá, tu passa uma foto. Hoje, por exemplo, com o programa de avaliação, tu entra, pega um número de um brinco, tu digita, tu entra no site da associação. Tem tudo. Tem tudo ali. Claro, isso não tem mais nas cadernetas. Mas a caderneta de campo é um cacuete que tu vi um bicho lá, faz uma observaçãozinha, depois tu busca. Isso aqui, ó, eu tenho. O pai ele sempre dizia, não confie na memória, anote. Então ele sempre tinha, se não tinha caderneta, era um papel dobrado em 8 lados, assim, escrevia miudinho com uma daí ponta tu pegou isso. E a gente tem isso. Em 2018 era o ano da estreia. Autorizado. Aos 9 anos, Ramiro encarou a pista feito gente grande. Correu a primeira final do freio jovem com guria da Tamanca. Durante a Expo Inter, então, era um monte de gente, ele era bem pequenininho. Todo mundo lá, a mãe nervosa, o pai. E aí, todas as finais eu corri desde lá, 2018, 2019. Sempre ficava bem nervoso. Deu concluída a prova do box 7. E essa função, né, do Ramiro gostar de participar de prova, tu sempre incentivou? Eu sempre incentivei. Não vou dizer que eu obriguei, mas eu peguei ele, botei em cima do cavalo. Agora tu vai. Agora soltei nessa mangueira aqui. A mãe dele não gostava que ele andasse sozinho. Disse, não, solta aqui, te solta. Agora toca essa égua. Uma vez levou um tombo do cavalo, ficaram bravos que eu fui correndo juntar. Eu disse, não, deixa. Aí ele deixa, ele se levantou. Sobe no cavalo, não diz nada, não pode ficar traumatizado. Aí ele já parou de chorar pra não dar medo. Não, mas ele... E deu certo, né? Deu certo, ele sempre foi bem, assim, bem sentado nos arreios. Eu treinava em Pelotas, no Weber. Aí era perto, aí depois ele treina em Jaguarão, treinou em Porto Alegre. Agora, mais pro final, eu tava treinando no Ricardo, mas treinei também no Tomás Gonçalves. Acabo levando, ajudando, dando carona. A obrigação dele, em primeiro lugar, é os estudos. Não, ele tá bem no colégio. Aí o resto flui. É um crescimento legal, assim, de ver. Não é ganhar, né? É participar, mas ter certeza que cada ano que faz vai melhorando a sua, né, a participação, né, o seu crescimento, assim. Autorizado. Gauchada da Tamanca foi professora do jovem aprendiz. A égua Moura também esteve com ele no maior palco da raça. Primavera é uma maravilha, né? Todo dia tem novidade. E hoje quem apresentou foi a Gauchada, tá com uma potranquinha linda. E eu sei que o Ramiro conhece bem essa égua. Ela é uma égua muito ligeira para os lados, forte. E como todas as éguas aqui da estância, ela foi sovada no serviço, quer dizer que ela doma bem tranquila, com o tempo. Isso ajuda muito, né? A rocinada no serviço, bem lidada, iniciada pelo Marco Silveira. Chancelada essa, das boas. Longe das pistas, Ramiro guarda com carinho boas lembranças e projeta em Gauchada um futuro cheio de alegrias. Nos deixou, acho que 2 fêmeas já, mas tá pronta para tirar da cria e botar os arreios já também. A Putranca é filha do Baluarte, que nós temos uma filha bem boa dela no Ricardinho. Então o pai também bota filhos bons e a égua é um fenômeno. Então o Putranco tem tudo para ser bem boa. A colorada é a pinguancha da Tamanca. Ela é filha do Shark Ventarron, um campeão de Palermo, numa mãe ganadeira. A mãe dela é mãe do Machaço da Tamanca, que correu 3 vezes freio de ouro.
A égua colorada é filha do Nocheiro Chispeiro, também uma égua que produziu muito aqui, que tem uma descendência importante. Tá com um potranco macho do feriado de Santa Edviges. E ela é mãe, inclusive, a gente tem uma filha dela, o Sargento Pororó, que é maravilhosa, que já foi para a Central para a gente tentar fazer Ixi com Chicão. A potranca tem 2 anos, a gente vai sair esse ano, mas quer ver se tira o embrião dela. E ela produziu também essa oveira, lambuzada, é do branco e preto do Purunã, que é Hércules do Purunã. E a mãe dela tem o sangue do Nocheiro Chispeiro. E o potranco ao pé é filho do Nocheiro da Tamanca. Geralmente eu me levanto 5 horas para tomar um matezito tranquilo, né? Para dar uma pensada bem na volteada do dia. E aí umas 6 horas mais ou menos, quando é a minha semana de recolher os cavalos, eu já estou indo recolher, botar eles na mangueira já. Parar é um verbo que seu Vitor não conhece. A cabeça já não consigo. Aposentado, não se imagina longe do campo, muito menos da lida. Quando eu tiver força, eu vou trabalhar. Há mais de 30 anos na família Terra, o campeiro tem orgulho do que faz e do ofício que escolheu. É o que eu gosto e é o que eu sei fazer, né? Como se diz, né? Aquilo ali é para ficar mais fácil para pegar os cavalos, né? E os cavalos daqui já são acostumados e a gente sempre ensina eles. Sempre, às vezes vem algum novo de fora que não sabe como é que se forma. Então a gente ensina eles a formar, que é para te chegar direto. Vou pegar aquele ali, vou pegar aquele lá, tu vai pegar aquele. E aí cada um já sabe o cavalo que vai pegar e os cavalos ficam quietos, né? Não tem correria, porque muitas vezes correria na volta da mangueira, correria para lá e para cá, até tu conseguia parar ele num canto para pegar. Esse menino aí em 2 horas e meia por aí, mais ou menos. 103 vacas. Esse gado do freio todo que vai, não nasceu aqui, mas é uma parceria grande com a cria de Santa Vitória. Agarramos essa oportunidade. E estamos com ela abraçada até agora. Aquela história, né? O cavalo encilhado não passa 2 vezes, né? É um grande palco. Também a gente se esmera um pouco, dá um pouco de trabalho, pergunta pro tio Vitor lá. A gente, desde maio, já começa a segregar, selecionar. Vamos falar um pouco do Basco Baluarte. Esse cavalo também dá uma virada de chave importante aqui na Estância da Tamanca. Dentro daquilo de padronizar, a gente começou esse trabalho com essas filhas do Chicão. E ele é um cavalo que botou, assim, não só nas filhas do Chicão, mas nas demais éguas, um risco diferente. Agora é impressionante o trabalho que o Basco Baluarte vem fazendo aqui, né? Essas 2 potrancas, elas trazem bem aquilo que vocês buscavam quando compraram ele, né? E todo ano, pelo que tu me falava, Ricardo, ele coloca um bicho na Expo Inter, seja de vocês ou de clientes. Isso, essas potrancas, primeiro que são todas muito parecidas, padronizadas, cabeça bonita, muito cabeludas, ossudas. E ele vem fazendo isso, vem deixando uma marca na nossa manada, isso precisa, isso não nasce por acaso. Todo ano tem algum bicho dele na Expo Inter e esse ano o Ramiro correu o freio jovem numa tostada, filha dele, que deve sair para correr o ciclo do freio em seguida, talvez esse ano aí. E essas 2 potrancas, essa da direita aqui, a mais cabeluda, se chama trança e a da esquerda é a taipa. São uma amostra aí do trabalho que o Baluarte vem fazendo, elas estão
estão de campo, são potras ainda e vão ir no remate em venda vertical as duas. E assim, o Baluarte, ele tem é filho do Luceiro e tem uma linha materna que chega assim em seguida na BT Fama, que é uma irmã inteira do Aragano. Então a gente já vem, os filhos deles têm andado bem, assim, são fáceis de domar, bons. E essa potranca, essa égua que vai correr agora, eu acho que vai surpreender muita gente. A gente tem 4 cavalos aqui, mas normalmente a gente tem usado 2 agora. Tem o Baluarte, o Irmão, que é um filho do Muchacho. Tem o Erefor, que é um filho do senhor de Santa Teresa, que está solto nas éguas também, a gente não conseguiu olhar. O Nocheiro da Tamanca, como tu falou, a gente tem 12 coberturas por ano, que é o suficiente, a nossa manada não é grande. E tem uma cota do Aecimalque Tormento, do Feriado, de Santa Edviges e do Tinarreira Rio Claro. Esses são os cavalos que a gente trabalha hoje. Essa picaça aqui se chama Una Costa da Tamanca. As duas são filhas do Tinarreira Rio Claro, um cavalo que veio com sangue chileno, que veio da Argentina, que é de uma parceria grande. E a gente tem uma expectativa muito grande nesse cavalo, principalmente do ponto de vista funcional. Mas essas duas potrancas são bem riscadas, são bem alinhadas. A bragada é Una Costa da Tamanca, a mãe dela é uma filha do Chicão, no sangue da trapaça lá, que era Butiarunco. E a outra se chama Urumbeva II da Tamanca, porque ela é uma neta da Urumbeva. A Urumbeva é uma égua importante que a gente teve aqui aqui na cabanha. Urumbeva era filha da trapaça. Também filha da trapaça, isso. Então uma é neta do Chicão, a outra é neta do Guapo. E as duas chegam na LS Trapaça lá atrás. Estão prontas para ou domar ou seguir cuidando para morfologia, ou então puxar, domar e correr um redomão, porque o sangue é bom. Vocês concordam qual é a melhor ou tem opiniões diferentes? Eu acho que o cara tira uma moeda para cima, se errar, acerta em cheio. É um remate, mas é uma festa, né? Com casa cheia, recebendo amigos. Tá confirmado o Joca Martins. E o Joca vem para faz parte dessa história aí da gente. A Estância Tamanca é um lugar que é muito conhecido por receber bem, por ser acolhedora. E a gente trouxe isso do meu sogro e da minha sogra. A gente vai estar preparado, casa cheia, comemorando, como tu falou, como o pai e a mãe gostavam. Que eles vão estar olhando lá de cima muito orgulhosos de vocês. Recebendo todo mundo para comemorar conosco e confraternizar. Qualidade do começo ao fim, tanto no crioulo quanto no gado. Essa oferta de Erefor é especial. Essas vacas, as que estão paridas de touros importantes do Uruguai, o Cascarija, o Cardenal. A gente pegou do plantel, a gente pensou de várias idades, pensou algumas vacas. 40 Ventes PO, vai ir algumas vacas PC junto. E essas vaquilhonas estão inseminadas com IATF, um percentual alto de prenhez já, e agora estão entouradas essa inseminação é do Amaral, um touro importante também da Lazanitas. E, bom, uma oferta de Ventes PO que não se encontra todo dia e com uma qualidade bem, assim, dá para dizer bem boa. É um remate com transmissão do programa Cavalos, onde a gente vai receber todos os amigos, são todos convidados. Chegou a hora de conhecer os machos que devem brilhar na oferta de 50 anos. O Último Tango Segundo da Tamanca é um deles. O potranco lubuno é filho do Bocal de Ouro e quarto melhor macho da Expo Inter, Abraço do Cambuim, em mãe Chicão de Santa Odessa. Não menos importante, um regalo da Tamanca. Esse gateado é filho de Nocheiro da Tamanca, em linha baixa Chicão de Santa Odessa.
4 potrancos, que são os 4 melhores da geração, sem dúvida. E é importante prestar atenção nisso que o Ricardo está falando, porque quando ele vendeu o Nocheiro, ele vendeu mais 2 potrancos da mesma geração. Naquela geração a gente vendeu o Nocheiro, o narcotráfico e o naco de fumo, e acabaram 2 deles foram passaporteados, os 3 na Expo Inter, e são cavalos que estão produzindo muito bem. Quem vem aí é o Uruguai Nomada Tamanca. O gateado tem na linha alta o grande campeão da Expo Inter, mais um magistrado. Em linha baixa, Poracho Pacabra, uma das famílias mais importantes da cabanha. Também na oferta de 50 anos, o Errei da Tamanca, filho do reservado grande campeão da Expo Inter e freio de bronze, Jacinto Calabaça, com lambuzada da Tamanca. Vale dizer que os potros e potras do leilão estão habilitados à prova de doma mergulhão. Mais de 40 mil em prêmios. E essa prova vai acontecer junto com a credenciadora de Santa Vitória, que é lá pelo dia 20 de fevereiro. De tudo o que vi e ouvi nessa reportagem, uma coisa é certa. Seu Lauro e Dona Cleuci acertaram em cheio quando trouxeram o cavalo crioulo para a estância. Seus meninos cresceram, formaram suas famílias e continuam unidos, preservando o amor ao campo. Oferecimento Cabanha La Pacífica. No campo e na pista, a busca pelo cavalo completo. 40 anos de seleção feita com o pé no estribo. Paysandu, Uruguai. Estância Quaraci. Excelência na criação. Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. E Estância Liberdade. Esta marca tem raça. Rolante, Rio Grande do Sul. Quem ama, cuida. E como a gente sabe, a saúde começa pela boca. A Trotter é uma ração com proteína de alta qualidade e sem corantes. Um combo de energia, minerais, vitaminas essenciais e, é claro, muito sabor, porque os nossos amigos merecem o melhor. Trotter, alimento com carinho. Programa Cavalos.